A gente iniciou uma palavra referente ao Sermão da Montanha, tudo que Jesus prega no Sermão da Montanha. A gente falou sobre esse encontro maravilhoso entre Jesus e João Batista. E os dois eram primos, né? Os dois eram primos, os dois haviam se visto certamente em muitas outras ocasiões, em N ocasiões. E naquela ocasião, Jesus, depois de 30 anos, ele se apresenta no deserto, onde João estava ali naquele movimento profético, com os essênicos. Era um movimento de gente muito, muito observadora das profecias, de toda a proposta profética de Deus. Há um contexto de judaísmo do segundo templo, enfim, são questões históricas, mas havia um movimento de Deus, naquela situação. João era por direito e por dever o sumo sacerdote. A gente usou aqui uma expressão que a Bíblia usa: os pais de João Batista eram Zacarias e Isabel, e a Bíblia vai dizer que esse casal, eles eram irrepreensíveis diante de todos os preceitos da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Não havia falha na caminhada de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Eles eram irrepreensíveis diante de todos os preceitos da palavra de Deus. Você não vai encontrar essa expressão em outro lugar. Você não vai encontrar a Bíblia fazendo menção dessa característica sobre ninguém, só sobre Zacarias e Isabel. João nasce com a proposta de ser uma resposta profética para um mundo caído. E João vem com o objetivo de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nesse contexto, João não podia assumir, João não podia assumir o seu ministério como sumo sacerdote, porque tudo aquilo estava perdido, corrompido. Eu disse aqui semana passada, Lucas capítulo 3, Lucas faz uma denúncia, quando ele lê a folha de pagamento do imperador Tibério César. E na folha de pagamento do imperador Tibério César estavam os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Estamos juntos aqui? Anás e Caifás eram a suprema autoridade no contexto da vida do povo judeu. Ninguém tinha mais autoridade e autonomia política do que esses homens. Agora, a denúncia é porque não podiam haver sumos sacerdotes. Só podia haver um sumo sacerdote. Anás era um populista. A história vai dizer que ele era um homem que gostava de estar em lugares, digamos assim, que promoviam a sua autoimagem. Era um narcisista crônico. E ele emancipa os 5 filhos dele ao ministério sacerdotal. Ou seja, o nepotismo existente ali, palpável, presente. Todo o processo religioso do povo judeu era um projeto de poder de um homem chamado Anás. Caifás era o seu genro. E toda a roupa do sumo sacerdote, todo o processo da vida religiosa do povo judeu era um negócio atrelado ao Império Romano, atrelado ao imperador Tibério César. João Batista tinha que assumir esse lugar, mas não dava, porque esse lugar era podre. Esse lugar era um antro de corrupção. Esse lugar era um sepulcro caiado. Quando Jesus chama aqueles homens de sepulcro caiado, ele estava dizendo que todos aqueles homens faziam parte desse esquema de corrupção religiosa. E é muito interessante você avaliar a história e ver o que Jesus estava denunciando. Agora, recentemente, um homem equivocado derrubou a mesa aí, numa palestra e tudo mais, alegando que Jesus agiu daquela forma. Não, Jesus não agiu por impulso. Existe todo um contexto histórico atrás daquela atitude de Jesus. Em João capítulo 2, você vai ver o texto dizendo que Jesus fez para si umas arrogas de cordas, ou seja, Jesus pensou na sua ação. Não foi uma ação impulsiva, mas isso é uma outra conversa. João vai para o deserto. João rejeita essa herança sacerdotal que, por direito e por dever, deveria ter recebido.
João decide não fazer parte de todo aquele contexto corrupto, caído, pervertido, que era regido por esse homem chamado Anás. João vai para o deserto, começa a pregar, começa a abençoar pessoas com aquilo que ele tinha, e as pessoas iam lá, e Jesus questiona muitas vezes, eles falam: o que vocês foram ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Não, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento. Mas ele tinha fogo nas palavras que dizia. Ele dizia: arrependam-se, o machado já está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E João pregava de forma muito carinhosa, e ele chamava os seus ouvintes de raça de víbora. É um termo muito tranquilo de se dizer para alguém. Mas as pessoas estavam lá, e elas eram transformadas por aquela verdade. A natureza delas era transformada. A palavra usada, arrependimento, é a palavra hebraica techuvá, que significa voltar à origem. A nossa origem é Deus, amém? Deus falou para a água: produza peixes. Se o peixe sai da água, ele morre. Deus falou para a terra: produza ervas. Se você arranca tudo que é da terra, ela morre. Mas quando Deus nos fez, Ele falou com Ele mesmo. E Deus nos extraiu e nos tirou dele. Se o peixe fora do mar morre, se a planta fora da terra morre, você fora de Deus também morre. O arrependimento é um convite a voltarmos a Deus, voltarmos à origem. Techuvá. Enquanto João Batista pregava naquele deserto, um belo dia aparece o seu primo. Um primo que era conhecido desde o ventre. Ele já saltava no ventre, já se conhecia, já tinha um entreveiro ali entre eles. E aí quando Jesus aparece, João olha, e Jesus era um total e pleno desconhecido de todos. Mas quando Jesus aparece, aquele é o encontro mais especial da nossa vida. Na minha aplicação pessoal. Essa é a cena que eu mais quero assistir de novo, se eu puder. Quando João olha para Jesus, aquele anônimo, completo, um carpinteiro, morando lá em Nazaré, sabe lá quantas condução ele pegou para chegar lá no Jordão, tanto que ele andou, chegou cansado, exausto, no meio do deserto. Quando ele chega lá, João, o sumo sacerdote, que era a função que João obrigatoriamente tinha que assumir, ele tem uma função muito específica. O sumo sacerdote é aquele que aponta o cordeiro para ser imolado. Uma vez por ano, era oferecida uma oferta pelo pecado de todo o povo. Essa oferta chamava oblação. Nós todos estamos aqui em pecado. Uma vez por ano, nós apresentávamos a nossa oferta no átrio, nós participávamos de todas as cerimônias no tabernáculo, mas o sumo sacerdote, ele fazia uma única oferta, e ele apontava um cordeiro perfeito para ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Essa era a função do sumo sacerdote. Naquele dia que o primo se aproxima, João assume o seu papel de sumo sacerdote, e Jesus é revelado ao mundo, não como filho do carpinteiro, mas quando João brada e diz sobre ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, sabe o que eu acho interessante? Jesus era tão humano, Mateus, tão humano, que nem o primo dele percebeu que o tempo todo o Deus entre a gente era o primo. Jesus era tão comum, tão normal, tão humano. Tem gente que quer virar esquisito, ficar esquisito para viver espiritualidade. E quanto mais humano você se torna, mais espiritual você é. Porque a humanidade não é uma invenção do capeta. Foi Deus que inventou. Foi Deus que nos fez gente. Foi Deus que nos deu tato, olfato, visão, paladar, audição. Foi Deus que nos deu alma, mente, vontade, emoção, espírito, intuição, consciência e comunhão.
toda essa gênese humana é uma ideia de Deus. E Jesus era tão dentro dessa ideia chamada ser humano, e ele era tão humano, que nem o primo percebe que ele era o Cristo. Mas naquele dia ele percebeu. E aquele encontro foi o mais importante de todos. Porque naquele exato momento, João ficou todo perdido. Eu imagino o encontro dos dois. Cara, era você o tempo inteiro, cara. E Jesus falou, yeah. Você achou que fosse outra pessoa, bestar? Sou eu, cara. O que é legal do The Chosen é que eles apresentam muito essa humanidade de Jesus, né? Esse Jesus gente. E aí João fala, cara, já que você é esse cara aí, batiza, eu sei que tem que me batizar. Ele falou, não, convém que se cumpra o que foi escrito. Me batiza. Quando João batiza Jesus, a voz de Deus. Depois de tantos anos sem ouvirem a voz de Deus, eles ouviram de novo. Eis o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Como o som de muitas águas, como o som de um trovão, como uma voz que não deixa dúvida, como uma voz que não produz insegurança, como uma voz que não causa medo, como uma voz que só causa, sabe, Ele está aqui. E aí quando aquela voz foi emitida, falada, o Espírito Santo veio em forma de pomba. Um animal tão simples. Era o mais barato. Todo mundo tinha que levar uma oferta para oferecer como sacrifício. O mais barato era a pomba. Era acessível. Por que o Espírito Santo veio numa forma de pomba? Para mostrar que o Espírito Santo está acessível a todas as classes, a todas as pessoas, a todo mundo. Todo mundo tem acesso a Ele. E o Espírito Santo vem e pousou no ombro de Jesus. Jesus foi promovido. E a gente falou isso aqui semana passada. Depois foi escondido. E aí sai para pregar o sermão mais importante de todos. E se o evangelho terminasse no Sermão da Montanha, nós já estávamos resolvidos. E tínhamos toda a capacidade de vivermos o sonho, o projeto de Deus a partir do Sermão da Montanha. Do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Ele ensina para a gente o que a gente tem que buscar de fato. Ele ensina para a gente com o que a gente não deve se preocupar, com o que a gente tem que se preocupar. Ele ensina que a gente não deve julgar, e com a mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Ele ensina a gente a deixar de ser hipócrita, parar de ficar olhando para o cisco no olho do irmão e se atentar para a trave que está no nosso. No capítulo, nesses capítulos, ele nos fala sobre a oração, ele nos atribui identidade coletiva, ele diz quem que nós somos? Nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? Então ele nos ensina tudo, mas no final, as últimas palavras desse sermão mais importante, ele nos convida, nos faz um convite maravilhoso. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Vamos orar? Vamos ler primeiro. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou. Um homem o quê? Um homem o quê? Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Acabou aí, né? Põe o 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aí acaba, né? Espírito Santo, nós pedimos a sua orientação e a sua graça sobre nós, que nenhuma distração nos roube a sua palavra, que essa semente não seja roubada por nada,
e que nós possamos estar aqui concentrados, atentos, que os nossos ouvidos estejam abertos para receber a sua exortação, a sua orientação, a sua disciplina, a sua correção, e que a gente não diga não para o Senhor, que a gente não endureça os nossos corações ao ouvirmos a sua voz, em nome de Jesus, amém? Sabe, não há maneira melhor de terminar o sermão mais importante da vida. Depois de todas essas coisas acontecerem, o ministério de Jesus ser revelado, Jesus ir para o deserto para ser tentado pelo diabo, resistir àquela tentação, Jesus sai para pregar, escolhe os seus discípulos e ele faz o sermão mais importante da vida. E quando ele terminou de falar, eu não sei quantas horas duraram esse sermão. Mas depois de tanto tempo pregando aquilo, as pessoas se maravilharam da autoridade, da presença de Deus presente nas palavras daquele lindo Jesus, daquele Nazareno, que agora era reconhecido por todos como o Filho de Deus, em quem Deus tinha prazer. E quando depois de pregar tudo isso, sabe, talvez a gente inicie aí numa terça-feira uma série chamada Sermão da Montanha, para você ver a importância dele. E ali está toda a prática do Evangelho, toda a prática da vida cristã. O Sermão da Montanha é conhecido como a carta magna da fé cristã. E depois de terminar essa carta tão importante, ele termina dizendo: olha, agora tudo o que eu disse, tudo o que eu falei, não vai ter efeito algum se você não aplicar no seu casamento, se você não aplicar no seu namoro, se você não aplicar no seu noivado, se você não aplicar na sua empresa, se você não aplicar na maneira como você se relaciona com as pessoas. Se essas palavras não se transformarem, sabe, em uma conduta, em uma forma de viver, tudo isso é vão. Você, sabe, não tirou proveito nenhum. E Jesus não só apresenta a necessidade de praticarmos, como ele nos oferece a recompensa pela prática. Ele diz: olha, a recompensa ao praticar é porque as duas coisas acontecem com ambas as casas. A gente falou aqui da importância de uma casa, e eu falo para a gente seguir em frente de onde a gente parou. Sabe, a casa é o investimento mais importante da vida de alguém. Hoje eu fui com os meus amigos num condomínio lá longe. É longe pra caramba. Meu Deus do céu. Eu estou achando que eles é que estão vendendo aquele terreno. Vocês abriram uma imobiliária de sócio. Me levaram lá longe, nos terrenos lá. Longe, para lá da casa do carro. Mas é bonito, é legal. É um longe aceitável. Depois que a minha filha chegou em casa, a Bebel chegou, a primeira coisa que ela falou: nossa, pai, parece que a gente viajou, né? E a gente foi lá ver os terrenos, e eles lá, um grupo de irmãos que adquiriram lá, aquisições deles lá, terrenos, investimento, vão construir e tudo mais. Onde é o seu, onde é o meu? Eu disse: ó, compra 10 e aí um é dízimo. E aí ali, tá legal, né? Entrada boa, prestação tranquila, e é um investimento. E muita gente sonha com a casa. Quem construiu a sua própria casa aqui? Quem teve esse prazer de construir a sua própria casa? Eu acredito que deve ser uma coisa muito gratificante. Você constrói do seu jeito, do jeito que você quer. O pé direito na altura que você quer que tenha. Quantas janelas você quer que tenha na sua casa? Quantas portas você quer que tenha na sua casa? Que jeito que você quer a cozinha? Que jeito que você quer o seu quarto? Que jeito que você quer as coisas? É um investimento da sua vida, sim ou não? Eu morava numa casa em Santa Catarina, de frente à minha casa tinha um médico. Me lembro o nome dele, já faz tempo já. Um casal querido assim, ele era sempre caminhando, ele e a esposa dele, os dois sempre juntos. E o casamento dos dois muito bonito, assim, a relação dos dois. E a gente sempre se cumprimentava. Um dia eu resolvi conversar com ele. Goiano, né, irmão? Goiano fala com todo mundo. Vai na padaria, em 10 minutos, conta a vida para o padeiro. E aí eu estou ali conversando com ele diz, e a casa dele é muito bonita, muito arrumadinha, parecia uma casa de boneca. Ele falou: olha, filha, você não sabe como foi difícil a construção dessa casa. Durante muito tempo nós jantamos barra de cereal, para economizar dinheiro, para fazer a casa do jeito que a gente queria. A casa é o lugar mais importante. Quem casa quer o quê? Quer casa.
É o lugar onde você vai construir a sua relação com a sua esposa, é onde você vai criar seus filhos, é onde você vai receber seus amigos, é onde você vai viver os seus dias mais difíceis, mas também é onde você vai se livrar, porque lá é o seu lar, é onde você se livra dos dias mais difíceis. É a casa, é o lugar de segurança. Você pode dormir no melhor hotel do mundo, e depois de uma semana dormindo no melhor hotel, você vai sentir saudade da sua casa, da sua cama, do seu sofá. É ou não é? E aí Jesus está falando o seguinte: olha, se você pegar tudo o que eu estou te falando, e você não colocar isso no radar da sua prática, da sua vida, de viver todas essas coisas, você vai pegar o principal investimento da sua vida, e você vai construir num terreno errado. Você vai construir num lugar errado. O seu casamento, a sua vida financeira, tudo o que cerca a sua vida, tudo isso vai desmoronar. Não existe uma forma melhor de terminar um sermão. Sabe, esse é o último ensino do sermão. Você pode ouvir todas as minhas palavras. Você pode se maravilhar delas, você pode se impressionar. E eu torno a dizer, e vou dizer todo domingo, você não foi chamado para ser consumidor de conteúdo evangélico. Deus te chamou para ser alguém que vai construir uma casa sobre ele, forte. E essa casa vai produzir inspiração para os outros. Para ser uma expressão de glória no mundo. Não há maneira melhor de terminar um sermão do que essa. Chamar os seus ouvintes para um posicionamento prático diante de tudo aquilo que eles ouviram. Se nós vivermos só de teoria, nós cairemos no pecado da hipocrisia. Eu já disse isso aqui, torno a dizer, Deus não tem problema com as nossas crises de fé, com a nossa tristeza, com um possível desânimo que frequente ou visite o nosso coração. Deus não tem problema com isso, com as nossas fraquezas. O problema de Deus é com a nossa hipocrisia. E quando a gente ouve as palavras e não as pratica, a gente anda nessa rota, desse lugar chamado hipocrisia. Por quê? Porque aquilo que você faz, a maneira como você vive, está muito distante daquilo que você acredita. Você é um hipócrita. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Está aqui ou está chateado já? Eu vivo a fé durante um bom tempo. Eu me converti em 1999, me batizei lá na Vila Redenção. Muita coisa aconteceu na minha jornada de fé. Mas eu me converti lá, eu me batizei lá. Eu era bem novo. Logo na sequência fui para o seminário. Então, eu vivo a fé durante um bom tempo. E ao longo desse tempo, a gente percebe duas marcas distintas na vida de crentes. Dois tipos de crentes, duas marcas diferentes. Um carrega a marca da continuidade, da perseverança, da constância. E esse tem uma fé que dura. Esse tem uma fé que você encontra ele daqui a muito tempo. Ele está radiante, ele está crendo. Ele pode estar vivendo qualquer situação, mas ele continua olhando para o céu e aguardando o dia de Deus. Outros têm a marca da inconstância. Eles estão há muitos anos expulsando os mesmos demônios, lutando contra o mesmo pecado, na mesma vidinha, onde aquilo que se faz é muito distante daquilo que se diz acreditar. Sabe? Essas pessoas estão confessando os mesmos pecados. E elas saem de uma igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra. O mesmo problema acontece. Ela nunca rompe, nunca sai dessa roda do rato. Ela está sempre nos mesmos conflitos. E todo mundo em volta está errado, e todo mundo é ruim, só ela que é boa. E ela entra ano, sai ano, ela não sai desse lugar, não avança. Sabe, surge uma pergunta, estamos juntos aqui? Por que algumas pessoas fracassam na vida cristã? Por que algumas pessoas fracassam? Paulo vai dizer isso lá no livro de Gálatas. Vocês começaram bem, mas agora vocês estão fraquejando. Sabe, algumas pessoas elas vão fraquejando no meio do caminho. Elas vão, sabe, elas começam amando a Deus,
apaixonadas pelo Senhor, e no meio do caminho elas vão fraquejando, e elas tratam isso como se fosse um processo normal. Algumas pessoas se apresentam para a gente e dizem: pastor, eu perdi o primeiro amor, e ele acha que isso é uma declaração de crise. Eu estou na crise, pastor, eu decepcionei demais, eu não acredito mais em pastor, igreja, não acredito mais em nada. E elas estão frias, se tornaram céticas, elas são indiferentes a qualquer tipo de comunhão. Quando ela vem no culto, ela arruma algum tipo de distração para não prestar atenção no que está sendo falado. Só o corpo dela vem, a alma dela está lá longe, a mente dela ainda mais longe. Essas pessoas, elas começaram bem, mas no meio do caminho elas foram, se abdicando daquilo, elas foram, deixando a mornidão visitar e frequentar o seu coração. E como eu disse, as pessoas que chegam para dizer que perderam o primeiro amor, elas acham que isso é um processo normal, e a Bíblia trata isso como pecado. Apocalipse capítulo 2, a carta escrita à primeira igreja, a igreja de Éfeso. Jesus diz para ela que, admirava o trabalho dela, o esforço dela, mas ele diz: tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. E Jesus diz: lembra de onde você caiu, volta e arrependa. Ou seja, abandonar o primeiro amor é pecado. E não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não existe um segundo amor, um terceiro amor, um quarto amor. Existe aquele amor do início, aquele amor ao qual Paulo se refere. Diz: olha, vocês começaram bem, mas agora vocês estão fraquejando. Vocês começaram a cochear entre dois pensamentos. Vocês misturaram o evangelho com um monte de coisa. Vocês santificaram a ambição, a arrogância, a ganância. E agora vocês estão fraquejando. Então há dois tipos de crentes: esses que continuam e esses que vão fraquejando. Jesus não está apenas nos convidando à prática ao final do seu sermão. Ele está de uma forma metafórica nos mostrando que resultado essa vida prática produz. Como será a nossa história a partir da adesão ao ensino, a partir de sair daqui e dizer: eu vou aplicar tudo isso na minha vida. E como eu sei que a maioria aqui já tem uma experiência de fé, é você voltar para lugares de onde você nunca devia ter saído. É você voltar a fazer coisas que você nunca devia ter deixado de fazer. É você deixar Deus tocar em lugares da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Nessa metáfora que Jesus faz da casa, ele apresenta dois indivíduos, ambos têm a mesma missão: construir uma casa. Nós falamos aqui de Abinadab e falamos também de Obed-edom, eu não vou voltar nisso. Mas como essa casa, depois de 20 anos, nós falamos de Noé, que em 100 anos faz uma arca, mas em 5 anos perde a família, porque caminha uma agenda completamente oposta à agenda de Deus. Em 100 anos ele faz uma arca, um projeto complexo, a família dele estava junto. Em 5 anos ele planta uma vinha e cultiva aquela vinha, para que aquela vinha pudesse lhe gerar algum tipo de prazer. Ou seja, durante 5 anos ele cultivou um prazer. Ele estabeleceu e criou para si uma agenda de prazeres. E aqueles prazeres destruíram a sua casa. Porque esse homem que era justo e bom e andava com Deus, ele termina amaldiçoando seu filho. E depois a gente não escuta mais a história de Noé. A última aparição de Noé na Bíblia é alguém que amaldiçoou seu filho. Eu não sei como uma mãe ficaria depois de ver o seu marido amaldiçoando o seu filho. Como aquele lar sobreviveria a tamanha tragédia. Em 100 anos você sustenta a sua casa, em 5 você perde ela. A outra coisa que existe em comum entre esses dois construtores é que ambos enfrentaram problemas. Construir a casa é dar resposta ao seu ensino, é dar resposta ao plano de Deus, aquilo que você está recebendo, aquilo que você já recebeu, aquilo que você tem no seu coração. Que resposta você está dando para isso? Que tipo de cristianismo você vive? Como é que é a sua vida?
E essa é uma pergunta que eu faço para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Agora eu não quero trazer peso, eu quero trazer a você a consciência do benefício que praticar a palavra de Deus pode trazer para a sua vida. A recompensa que isso traz. A bondade de Deus sendo estendida sobre nós, tornando a nossa casa resistente a todo vento, a toda enchente, ao divórcio, à depressão, ao suicídio, ao abandono, a tantas outras coisas que podem sobrevir sobre nós. Sabe, o que há em comum entre esses homens é que ambos enfrentam enchente e ventos fortes. A enchente deu com ímpeto contra as duas casas. Jesus, ao nos ensinar, ele disse que se não praticarmos as suas palavras, nós não teríamos, sabe, nós não resistiríamos às aflições. Ou melhor, Jesus está dizendo que se nós praticarmos a sua palavra, as aflições não nos derrubariam. Ambos terão aflições. Se você está edificando a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, as aflições virão. Existe um texto muito conhecido, João, capítulo 16, verso 33. João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, Jesus está nos prometendo. Pastor, qual é o recado? Depois de pregar esse sermão tão importante, estamos juntos aqui, amém? Depois de pregar esse sermão tão importante, tão necessário, ele termina dizendo, olha, agora é o seguinte, quem pratica vai ter um benefício. Quem não pratica, vai ter uma marca de inconstância na vida. Vai carregar fracasso, vai carregar frustração, vai viver como um frustrado. Quem pratica isso aqui, meu irmão, é só para cima. Agora, ao praticar, eu tenho alguma garantia de que os ventos não virão, de que meu casamento não vai passar por crise, de que a minha vida financeira não vai enfrentar desafios. Quando eu pratico a palavra, essas coisas não vão acontecer, as aflições não vão me visitar. Qual é o ponto em comum entre esses dois construtores? Um prudente e outro insensato, mas ambos estão construindo uma casa. E contra essas casas, o dia mal veio. As aflições vieram. Olha para mim. Mesmo que você pratique a verdade, mesmo que você pratique a palavra, você vai passar por situações muito difíceis na sua vida. O livro de Tiago nos informa que algumas pessoas vão acreditar em Jesus e vão passar por dificuldades muito grandes, ao contrário do que alguns dizem por aí. Que crer em Jesus é garantia de sucesso, é garantia de triunfo, é garantia de êxito perpétuo, é garantia de prosperidade, é garantia de ter coisa. Eu acho que Tiago não frequentou essas igrejas que dizem isso, porque ele escreve outra coisa. Olha, vocês vão passar por provação, mas saiba que as provações vão produzir perseverança. A perseverança é esperança. Se a sua casa foi edificada sobre a rocha, ela vai passar por ambas as aflições. Espere problemas, espere resistência, espere situações que vão tentar derrubar a sua casa, que vão tentar desconstruir você. Espere situações que vão ser muito difíceis, mas o que vai fazer a diferença é o seu fundamento, é a sua prática. Diante de tudo aquilo que você recebeu. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Sabe o que Paulo está propondo? Como é que você está edificando a sua casa? Aonde você está lançando o seu fundamento? Quem é que tem que avaliar isso? Sou eu? Não, é você. Cada um veja como está edificando a sua própria casa. No versículo 11, Paulo vai falar que existe um fundamento. Coloca o versículo 11 para a gente.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre o fundamento correto, Cristo. Sua casa vai passar por problemas. Paulo está falando também do nosso trabalho. Não quero adentrar nisso. Isso é o que diferencia um crente do outro, uma casa da outra. Um crente que tem marca de continuidade, de perseverança, de constância. E um outro crente que vive cocheando entre dois pensamentos. Que não consegue prosperar, não consegue avançar, não consegue progredir. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. A prosperidade chega muito antes do dinheiro. Jesus foi o homem mais próspero do mundo e nunca acumulou nada. Eu estou falando de consciência de herança, consciência de quem o seu Deus é. O que é prosperidade? Prosperidade é acreditar que eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho se amanhã, e depois de amanhã ele vai estar acreditando mais ainda. O dia mau vai vir para você, mas cada um cuida como edifica a sua casa, como edifica a sua vida. Vamos olhar para aquele que tem uma casa firme e vamos aprender com ele, embora o outro também nos ensine. Vamos avaliar o prudente. Coloca o Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, comparado a um homem o quê? Diga comigo, prudente. Sabe, prudência vem de sabedoria, vem de precaução. Vem de alguém que gasta tempo para poder edificar a sua casa. Vem de alguém que está avaliando aonde está construindo. Prudente é sinônimo de inteligência. A Bíblia está dizendo que esse homem aplicou a sua inteligência na sua permanência, na sua jornada. Sabe, você não pode escolher a casa que você nasceu, os parentes que você teve, as palavras que você cresceu ouvindo. Mas você pode escolher quais os livros você vai ler, quais as músicas você vai ouvir, em quais mesas você vai sentar. Você pode ter nascido numa caixa de sapato, irmão. Pode ter nascido e colocado numa caixa de sapato na porta de uma casa. Se você entender que Deus te deu a maior riqueza, o maior valor que uma pessoa pode receber, é a vida. Você não trocaria a sua vida por nada. Se alguém parasse na sua frente e te oferecesse R$1 bilhão, deposita agora na sua conta, mas quando você receber, você tem só um dia de vida. Qual seria a sua resposta? Então significa que a sua vida vale mais que R$1 bilhão. O problema é que a gente gasta a nossa vida, a gente troca a nossa vida por coisas que têm menos valor que a vida. Nada é mais precioso que a vida, sabe? Você aplica a sua inteligência na sua jornada, você entende a sua vida, você compreende, não importa o que fizeram com você, o importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Qual é a marca da constância? É aquele cara que continua a nadar. Se der tudo errado, diga para quem está dizendo, continue a nadar. Sabe, às vezes a impressão que a gente tem é que esse homem procurou uma rocha visível assim. Quando a gente vai para as escolinhas dominicais, a gente vê essa analogia de uma casa na areia e de uma casa sobre a rocha. Parece que tem aquele pedregulho assim, fora da terra, é ou não é? Aquele pedregulho assim, ó, grandão, quem já viu isso? E aquela casinha edificada sobre a rocha, que coisinha mais bonitinha. Mas Lucas capítulo 6, verso 48, nos fornece mais detalhes sobre esse texto. Lucas 6,48. É semelhante a um homem que edificando uma casa, fez o quê? Fez o quê? Cavou. Quem permanece? Quem cava. Quem procura essa rocha. Cavou. Abriu o quê? Abriu o quê? Uma profunda vala. Qual o tamanho da sua vala, irmão?
Até onde você está disposto a cavar? Aplicar a sua inteligência, o seu tempo, a sua vida, o seu coração, para permanecer, sabe, para construir uma casa, para construir uma fé que vai ser inabalável. Pode vir, pode trocar governo, pode trocar presidente, pode vir o que quiser, a figueira não floresceu, o produto da oliveira falhou, tudo deu errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e me exultarei no Deus da minha salvação. Me caluniaram, mentiram, falaram tanta coisa, mas cavou, abriu uma profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, mas ela não foi abalada por ter sido bem construída. Quem é esse que tem marca de continuidade na vida? Quem é esse que você olha para ele e ele está seguindo em frente? Ele cavou e cavou uma profunda vala, sabe, numa pressa. Não é viver as coisas de repente. Mas Deus não é dar 1000 para ganhar 2, como se Deus fosse um corrupto, como se Deus fosse a Bet.com. Eu aposto aqui para... O que você dá para Deus não é uma aposta que você faz com Deus. Você está investindo na sua própria vida. Você está investindo na sua permanência. Você está investindo na sua saúde emocional. Gente, quanta gente doente a gente tem no mundo. Olha só, Goiás é o 5º lugar, o 5º estado com o maior índice de suicídio do Brasil. Vale a pena construir a casa sobre a rocha. Essa palavra não é um peso de Jesus trazido a nós. Primeiro, ele não começa pelo peso, ele não começa pelo medo, ele começa trazendo benefício. A primeira casa que ele apresenta não é a casa da rocha, não é a casa da areia, é a casa da rocha. Ele diz: olha, ouviu, agora faz o seguinte, meu filho, pratica tudo isso, que a sua casa vai ser edificada de um jeito que nada vai derrubar ela. Então esse homem cavou, não havia pressa. Se você quer uma vida cristã que dure, você precisa se aprofundar. Você precisa cavar uma vala profunda. Você precisa ter paciência para encontrar essa rocha. Buscar coisas que estão além da superficialidade. Estão além do trivial. Estão além daquilo que todo mundo tem. Olha para quem está do seu lado e fala: você está disposto a ir mais fundo? Como é que eu vou mais fundo? Assumindo o meu compromisso com a palavra. Assumindo o meu compromisso com a minha comunidade local. Seja aqui ou seja onde você congrega. Se dispondo a participar de coisas, sabe, assumindo seu compromisso com jejum, assumindo seu compromisso com boas leituras, colocando na sua mente aquilo que, sabe, tem coisa que eu não coloco na minha mente, tem vídeo que eu não assisto, tem notícia que eu não quero ter, tem fofoca que eu não quero saber. Tem coisas que as pessoas vêm me dizendo: não adianta me falar que o fulano falou, que eu não quero saber. Quanto ao mais, irmão, tudo que é juro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Coloca aqui pra gente, Filipenses 4:8. Talvez eu nem termine. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem filme que eu não vejo, irmão. Tem jornal que eu não assisto. Tem vídeo que eu não abro. Tem gente que eu não respondo. E pode falar o que quiser, pode cair o mundo. Eu não vou colocar essa porcaria na minha mente. Eu estou edificando uma casa sobre a rocha. Eu quero cavar fundo. Eu quero ser constante no que eu estou fazendo para Deus. Eu não quero construir algo que vai cair em cima dos meus filhos, que vai destruir o meu casamento. Jesus não traz medo para a gente. Ele não traz peso, não traz culpa. Se até aqui não é esse tipo de vida que você está levando, não é esse tipo de construção que você está tendo, que você mude a sua construção hoje em nome de Jesus. Que você mude a dinâmica da sua vida em nome de Jesus.
Que você coloque na sua mente aquilo que vai te nutrir de fato. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. Sabe, existe uma palavra que aparece, que salta para a gente. 2 Pedro, capítulo 1. Por isso, irmãos, procurai com quê? Cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quantas pessoas já caíram? Quantas vezes você já caiu? Eu já caí. Sabe qual é a garantia que a gente tem? Que se a gente se aplicar para praticar tudo que a gente já sabe, e aqui eu sei que eu estou falando para crente. Tem gente aqui que já foi pastor, já foi líder, já teve ministério, já teve à frente de muita coisa legal, já ministrou louvor, já curou gente. Aonde a sua casa está sendo construída? Está tudo bem para mim, mas qual é a marca que você carrega na sua vida? É a da continuidade? É a da constância? É a de gente que está procurando, sabe, com diligência, confirmar a vocação e a vossa eleição, para que em tempo algum você tropece? Tem tanta gente caindo, sim ou não? Tem tanta gente tropicando, tem tanta gente se embaçando, tem tanta gente falando besteira. Versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha pergunta hoje é sobre o seu nível de dedicação acerca da sua vida cristã, acerca do que ocupa a sua mente, do tempo que você gasta com o seu Deus, do tempo que você se dedica àquilo que você diz acreditar. Quanto tempo você passa com a Bíblia? Quanto tempo você passa meditando nela? Porque casa edificada sobre a rocha é a casa de alguém que cava uma vala profunda. Não é alguém que está cumprindo uma rotina religiosa, ocupando uma cadeira em algum prédio da cidade. Irmãos, eu estou aqui te amando, amém, irmãos? Não tenha as minhas palavras como acusação. Isso é para o seu bem, para o nosso bem. Isso é o Evangelho de Jesus. A sua casa precisa ser resistente. Você está só empurrando com a barriga. Como é que é o seu nível de dedicação? Você está empurrando com a barriga? Por que que a sua fé não é viva? Por que não há mais fogo nas suas palavras? Quem foi, olha para mim, quem foi que secou a lágrima dos seus olhos? Quem foi que roubou a sua sensibilidade a Deus? Quem foi que desconfigurou aquela garota que acordava de madrugada chorando e buscando a Deus? Quem foi que desconfigurou esse garoto que era inocente diante de Deus e que chorava e que se dedicava à Bíblia e que dizia que se Deus te desse você devolveria para Ele? Existe um benefício. Existe um benefício. O contrário disso é o que diz o capítulo 7, verso 26 de Mateus. E a gente vai terminando. Capítulo 7, verso 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem o quê? Insensato. Se existem sinônimos para a palavra prudente, existem também para a palavra insensato, e elas não são legais. Elas podem soar como um insulto para mim, para você, para quem está andando nesse caminho, trilhando esse caminho. Tolo, oposto de sabedoria, o oposto de diligência. Alguém que vive na lei do mínimo esforço. Se der eu vou. Talvez eu vá. Quem sabe um dia, talvez seja, tomara que fosse. Insensato. A sua negligência pode custar caro. Pode custar seu casamento, sua saúde emocional, sua vida financeira. Mateus capítulo 13, verso 20 e 21.
Mateus capítulo 13, verso 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se perde. Aí você troca a angústia, você troca a perseguição por enchente, por vento forte e por tudo que sobrevém contra a casa que foi edificada na areia e na rocha também. Crente com prazo de validade, a semente fica na superfície. É mesmo o estilo de construção que aquele homem faz. Quem não trabalha para fundamentar seus alicerces está colocando em risco muita coisa. Hebreus capítulo 2, verso 1 a 3. Hebreus capítulo 2, verso 1 e 3. 1 a 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram? O que a Bíblia está dizendo: não seja negligente com aquilo que você ouviu. Se nós não nos apegarmos às verdades ouvidas, nós, olha para mim, nós não escaparemos. Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, pela longanimidade, herdaram as promessas. Se a diligência é necessária, a negligência vai nos levar para um caminho oposto. Cada um de vós, se permaneça até o fim. A diligência deve ser a marca da sua vida. A palavra de Jesus, as palavras de Jesus serão uma bússola. O cristianismo verdadeiro tem infinita importância. Se é falso, não tem nenhuma importância. O que o cristianismo não pode ser é de moderada importância. E aqui eu vou terminando. Olha o que C.S. Lewis diz: o cristianismo verdadeiro tem infinita importância. O cristianismo falso não tem nenhuma importância. O que o cristianismo não pode ser é de uma moderada importância. Meu apelo para você hoje é que você tenha sobre a sua vida a marca de alguém que está cavando fundo para encontrar uma rocha e plantar a sua vida lá. Ou você dá tudo de você, ou não precisa dar nada. Porque para Deus quem deu muito e reteve uma parte não deu nada. Se o cristianismo é de muita importância, ele tem um infinito significado. Ou nenhum significado. O que ele não pode ter é um significado de mornidão. Deus quer te ajudar a ter uma casa sólida e perpétua. Sucesso ou fracasso não é obra do acaso. Alguns vão dizer que muita gente deu sorte. Ah, mas você deu sorte. Você caminhou do lado do fulano, do beltrano, do ciclano. Para você é fácil permanecer. Você teve sorte. Eu anotei algumas frases aqui para a gente terminar e eu quero que você abra o seu coração. Sorte é o nome que vagabundo dá para o esforço que não quer fazer. Deixa eu repetir isso carinhosamente com você. Olha para mim. Já estou terminando. Sorte é o nome que o preguiçoso dá para o esforço que não quer fazer. A sua vida cristã vai durar quando você estiver disposto a acordar mais cedo, a se dedicar mais à oração, a se dedicar mais à Bíblia, a aplicar importância na sua fé. Obrigado pelo seu amém tão empolgado.
Caso contrário, o que te sobra é essa vida morna. Mas o vento vai vir. A enchente vai vir. A angústia vai vir. E talvez você não esteja tão firme assim para resistir a essas coisas. Não existe uma forma mais interessante de terminar um sermão do que dizer, olha, tudo que eu falei, se for praticado, tem um benefício. Mas se não for praticado, você vai trilhar um caminho de tristeza, de inconstância. Eu oro nessa noite para que o seu cristianismo seja de muita importância. Que você se dedique integralmente a coisas que valem de fato a pena. Que você se encha daquilo que vai realmente edificar a sua vida em Deus. Que você coloque na sua mente aquilo que vai transformar a sua fé em algo cada vez mais profundo. E vai te levar para cada vez mais fundo em Deus. Que você não seja aquela semente que caiu em terreno rochoso e recebeu com alegria a palavra. Mas logo quando a angústia veio, quando o dia mau veio, você preferiu os seus prazeres do que dizer não para aquilo que te afasta de Deus. Jesus dividiu a história com a própria vida. Amém? Isso é um fato. Nós estamos em 2023. Esse Jesus não veio brincar com a gente. Não veio visitar o nosso playground de fé. Ele não veio namorar com você. Ele quer você para Ele. Ele quer a sua vida para Ele. Portanto, se o teu olho te faz pecar, arranca esse olho e joga no inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta a mão fora e joga no inferno. Se ganhar o mundo inteiro vai fazer você perder a sua alma, não ganhe o mundo inteiro. Viva com o pão que é necessário. Quanto tempo você tem para viver aqui? 70, 80, 90 anos? O que passa disso é enfado e fadiga. Mas existe uma eternidade te aguardando. E não dá para calcular quanto tempo você vai viver lá. Uma vez perguntaram para o sábio, sábio, qual é o início da eternidade? Ele entregou um balde para o discípulo e diz, vai lá, esvazia o oceano com um balde. E quando você terminar, você vai estar no início da eternidade. Eternidade é incondicional. Não se calcula, não se mede. E esse lugar incalculável, impossível de ser medido, está te aguardando. E a sua vida aqui serve para se resolver com esse lugar. Por isso a minha oração é que você ouça tudo isso e que você pratique. Que amanhã você acorde um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma noiva melhor, uma namorada melhor, um empresário melhor, alguém mais justo. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Que as pessoas olhem para a sua vida e elas tenham frutos para colher da sua vida. Do seu caráter, da sua conduta, da maneira como você vive. Ou o cristianismo é de muita importância ou de nenhuma importância. Mas não dá para viver na lei do mínimo esforço. Não dá. Não dá. Chega. E eu sei que eu estou falando diretamente para algumas pessoas, eu nem sei seu nome. Mas chega. Chega de viver assim. Vamos para frente, vamos sair desse ciclo. Vamos romper, amém, irmãos? Vamos romper. Vamos marcar a nossa vida de uma outra maneira. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Comece a buscar a Deus.